E o Felipe Luiz está sendo chamado por boa parte da torcida de estagiário. Só que essa torcida, há 2 meses, 60 dias, ali por volta de fevereiro, início de março, morria de medo do Felipe Luiz sair do Flamengo e ser convidado para dirigir a seleção brasileira. Eu mesmo gravei vídeo aqui no canal falando sobre isso. Jornalista explica por que no Flamengo a pressão é maior que em outros clubes. Fala nação, estamos chegando com mais um react aqui em nosso canal. Trazemos um recorte do canal Fala João Guilherme, link na descrição. Vivendo sua primeira fase ruim, Felipe Luiz vem sofrendo muita pressão pelos últimos resultados. E João Guilherme faz uma análise perfeita, explicando o real motivo desse extremo que é estar no maior clube do país. Vamos acompanhar o recorte e na sequência deixamos a nossa opinião. Sem mais, bora pro conteúdo agora. Porque o Flamengo de fora é uma coisa, mas quem está dentro do Flamengo, quem veste a camisa do Flamengo, trabalhando no Flamengo, sente efetivamente a grandeza desse clube. E em tão pouco tempo eu já posso dizer e confirmar o que Oscar Schmidt falou uma vez. Jogar no Flamengo não é para qualquer um. Não é qualquer um que veste a camisa do Flamengo. É muito difícil, gente. Kleber Xavier, que agora está no Santos, foi auxiliar do Tite durante muitos anos, ele declarou recentemente que a maior pressão que ele já sentiu no futebol foi no Flamengo. Maior do que na seleção brasileira. Maior do que no Corinthians. E o Flamengo vive um momento da pressão negativa. Porque é tudo muito intenso. Se está ganhando, é maravilhoso. Se está perdendo, é tudo horrível. E o Flamengo está nesse momento. O Flamengo se colocou numa situação muito delicada na Libertadores da América. E o Felipe Luiz está sendo chamado por boa parte da torcida de estagiário. Só que essa torcida, há 2 meses, 60 dias, ali por volta de fevereiro, início de março, morria de medo do Felipe Luiz sair do Flamengo e ser convidado para dirigir a seleção brasileira. Eu mesmo gravei vídeo aqui no canal falando sobre isso, que achava que ele não ia naquele momento, porque esse ano é um ano fundamental de consolidação da carreira do Felipe Luiz como treinador de futebol. Pois é, perceberam como é que é? É isso, gente. As coisas mudam muito rapidamente. Por isso, o Flamengo é diferente e, de fato, não é para qualquer um. E o que eu quero dizer, agora até com mais propriedade dentro do Flamengo, é que isso aí, muitas vezes, é o maior adversário do Flamengo. Atrapalha o Flamengo. Vamos pegar um recorte recente, que é um recorte muito vitorioso. A partir de Jorge Jesus foi embora. A partir daí, o que aconteceu? O Flamengo, ele poucas vezes conseguiu se firmar com o treinador. Dorival obteve bastante sucesso. Foi muito bem o Dorival, ganhou Copa do Brasil, ganhou Libertadores da América, mas não continuou. Felipe Luiz, que agora está sendo muito criticado, técnico do Flamengo, e já ganhou Supercopa do Brasil, Campeonato Carioca e Copa do Brasil. Está numa situação muito delicada na Libertadores da América e no Campeonato Brasileiro é o 3º colocado a 2 pontos do líder. Mas falando dos outros que passaram pós-Jorge Jesus, Rogério Ceni, que hoje faz um grande trabalho no Bahia e é apontado por muitos como o treinador que mudou a história do Fortaleza, e com toda razão. Rogério Ceni
Ele foi o último treinador campeão brasileiro pelo Flamengo. Em 2020, já ganhou o título em 2021 por causa da pandemia. Brasileiro que hoje dá o que falar, mas que até o final do ano passado, a torcida do Flamengo reclamava. Porra, mas o Flamengo só se dedica às Copas e abandonou o Brasileirão? O Flamengo tem que vencer o Brasileirão? É inadmissível ficar tanto tempo sem ganhar a principal competição do país? Aí, recentemente, a nova diretoria fala o seguinte: o brasileiro é prioridade. Pronto. Virou um inferno isso aí. Porra, mas como que é prioridade? Porque tem Libertadores, tem Copa do Brasil, e nós não vamos nos dedicar às Copas, e o tetra da Libertadores da América. O mesmo público que cobrava a falta de conquista no Campeonato Brasileiro há poucos meses. Então, estão percebendo a diferença? Por isso que eu citei o Rogério Ceni. Ele ganhou o Campeonato Brasileiro. Vitor Pereira, passagem curtíssima no Flamengo. Foi mal, não ganhou nada, perdeu tudo. Fez um bom trabalho no Corinthians. Bom trabalho no Corinthians, chegou em 4º lugar no Campeonato Brasileiro. Quase foi campeão da Copa do Brasil em cima do Flamengo, nos pênaltis no Maracanã. Vitor Pereira, hoje, é um cara que está badaladíssimo na Premier League, o principal campeonato do planeta Terra no futebol, de países. No Wolverhampton ele está. Ele saiu do Flamengo como um péssimo treinador, horroroso, e não deu certo aqui. Mas o tempo está provando que ele não é horroroso. Pelo contrário. O Flamengo é que é muito difícil. Não é para qualquer um trabalhar no Flamengo. Jorge Sampaoli, o melhor treinador que a seleção do Chile já teve, ganhou Copa América, levou o Chile às 8ª de final de uma Copa do Mundo que quase eliminou o Brasil, fez um trabalho espetacular no Santos Futebol Clube, fez um bom trabalho no Atlético Mineiro, no Flamengo. Começou até bem, mas vieram situações, crises, resultados, brigas. Não deu certo. Partiu. Foi embora. Renato Gaúcho teve um início de trabalho espetacular, grandes goleadas, vitórias em sequência, levou o time à final da Libertadores da América, perdeu, mas saiu do Flamengo também como um treinador ultrapassado, caiu no degrau ali da sua carreira, ficou um tempo fora, depois retomou, foi para o Grêmio e hoje está no Fluminense. Então, de fato, minha gente, existem muitos exemplos. Tite, que a nação rubro-negra teve como alvo preferido nos últimos tempos. Aí. O Tite, gente, ele foi o maior treinador da história do Corinthians. Ganhou títulos que ninguém conquistou com o Corinthians, Libertadores, Mundial. É um técnico experiente. Você pode questionar modelo de jogo do Tite e tal, mas é um treinador experiente, com um currículo vasto, trabalhou na seleção brasileira por 6 anos, dirigiu o Brasil em 2 Copas do Mundo, chegou ao Flamengo. Tinha tudo para dar certo, né? Até começou bem. Mas deu errado. E todos nós sabemos por quê. A pressão chega num determinado momento que é incontrolável. E aí, mais um que foi sem dar certo no Flamengo. Então, dar certo no Flamengo, realmente você precisa conhecer muito o clube. Não é à toa que treinadores que foram jogadores do Flamengo e que iniciaram a carreira no clube, deram certo logo de cara. Carlinhos, Jaime de Almeida, Andrade,
agora o Felipe Luiz. Por quê? Porque eles conhecem o Flamengo. E o Flamengo é diferente. Então, o que eu quero dizer com isso tudo? Muita calma nessa hora. O Flamengo está em crise? Está. Mas ele perdeu 2 jogos esse ano, não está eliminado da Libertadores, só depende dele ganhar os 2 jogos contra a LDU e Táchira no Maracanã. No Campeonato Brasileiro, ele está a 2 pontos do líder Palmeiras e estamos aí no início do campeonato, vamos para a 8ª rodada. E na Copa do Brasil, ele vai avançar diante do Botafogo da Paraíba para a fase de 8avas de final. Mas parece que o Flamengo, nesse momento, pela pressão que existe, porque é Flamengo, nenhum clube tem tanta gente torcendo a favor e também torcendo contra, e isso pesa como o Flamengo. Parece que o Flamengo está no fundo do poço e cavando para ir mais fundo, mas não é a realidade. Então, calma, porque no final de semana vai enfrentar o Bahia. Se vencer o Bahia, eu ouvirei o seguinte: engrenou, hein? Olha, Super Mundial vem aí. Isso aqui é o Flamengo. E eu te amo, Mengão. Estamos juntos na Flamengo TV. Salve, salve nação, sejam todos bem-vindos ao nosso canal. Se você é novo por aqui, chega, se inscreva, ative as notificações e, é claro, deixa o seu like para fortalecer o nosso trabalho, né? O nosso Mengão aí muito pressionado, o treinador Felipe Luiz tendo sua primeira crise, entre aspas, desde que chegou para comandar o Flamengo. E o Clube de Regatas do Flamengo tem semana importantíssima. Neste sábado, no caso amanhã, às 21 horas, o Flamengo enfrenta o Bahia pelo Campeonato Brasileiro no Maracanã, com tendência de casa cheia. O torcedor rubro-negro, mais uma vez mostrando que é o diferencial nesse Brasileirão, vai lotar o Maracanã. Mais de 45 mil ingressos já foram vendidos e a expectativa é que mais de 55 mil pessoas estejam no estádio do Maracanã neste sábado para acompanhar o Flamengo em mais um embate, em mais uma partida difícil dessa temporada. O Flamengo enfrenta o Bahia precisando vencer, já que é prioridade o Campeonato Brasileiro, para que assim torça para o Palmeiras não vencer o São Paulo no Clássico Paulista e que o Flamengo agora reassumiria a liderança do Brasileirão. Diante de um resultado negativo, poderíamos dizer assim, do último confronto que o Flamengo teve na Libertadores da América, o time precisa mostrar mais vontade dentro de campo e mais determinação. O Flamengo tem oscilado bastante nesses últimos jogos e vem sendo cobrado, tanto pela mídia brasileira como também pelos torcedores, porque a gente sabe que essa equipe pode sim apresentar um melhor futebol. Então tem essa chance aí de retornar à liderança do Campeonato Brasileiro, e o treino desta sexta-feira é de suma importância para que Felipe Luiz monte sua equipe ideal, monte sua estratégia para bater de frente aí com o time de Rogério Ceni. O Flamengo deverá ter algumas mudanças, dentre elas o retorno de Léo Ortiz à equipe principal. Na partida contra o Central Córdoba, o zagueiro foi... E temos a volta aí de Léo Ortiz à equipe principal do Flamengo, já que o zagueiro iniciou no banco de reservas a última partida diante do Central Córdoba, né? Essa modificação foi bastante criticada pela mídia brasileira. Os torcedores não gostaram porque, de fato, Léo Ortiz é o melhor zagueiro do Flamengo. Ele é um defensor com características de meia, tem a saída de bola praticamente perfeita ali. Então você tirar um jogador que tem essa qualidade para colocar um outro, independente de quem seja, pelo amor de Deus, não existe. Por mais que Danilo esteja sim em uma fase boa e não fez uma partida boa contra o Central Córdoba, mas de fato merece sim mais oportunidade na equipe titular, mas só que na vaga de Léo Pereira e não de Léo Ortiz. Então ele deve retornar com Léo Ortiz aí
para o time titular, e penso eu que também na lateral esquerda Alexandro tem um retorno garantido, já que Ayrton Lucas também não tem vivido bons momentos com a camisa do Flamengo nesse time titular do nosso Mengão. O Flamengo deve ir a campo com Rossi no gol, Wesley na direita, Léo Ortiz e Danilo, a dupla de zagueiros. Alexandro na esquerda, Pulgar, Alan, já que De La Cruz recebeu o terceiro cartão amarelo e cumpre-se suspensão por este fim. E Arrascaeta, Gerson, Bruno Henrique e Pedro. Então vamos torcer que Bruno Henrique retorne também à sua boa fase. O jogador está sendo investigado por manipulação de apostas esportivas, então não tem vivido bons momentos. Chega, participa, deixa sua opinião nos comentários que a gente agradece bastante.